E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem está falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. A psicóloga no cinema tem o imenso prazer de trazer um filme francês que eu vi recentemente e que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros em maio desse ano. Estou falando de Fora de Controle, com o Omar Sy, Elodie Boucher, José Garcia e Vanessa Paradis. Você já sentiu que poderia perder alguém, não por algo concreto, mas por um medo que cresce dentro de você? E se esse medo começasse a distorcer tudo? E se ele te levasse a fazer escolhas que você nunca imaginou? Bem, essa é a premissa do filme. Hoje nós vamos falar sobre um filme que mergulha profundamente no ciúme, na insegurança e na necessidade desesperada de ser amado. Fora de Controle, que é esse drama que tem um pouco de suspense, mas é mais um drama psicológico. Ele faz lembrar e bastante do filme Atração Fatal, né, a, com a Glenn Close e o Michael Douglas. E, bem, eu te convido a olhar para essa história não só como um drama, mas como um retrato psicológico perturbador de relações humanas. O filme acompanha Mary e Julien, um casal que está junto há muitos anos. Eles têm uma vida construída, filhos, uma rotina, tudo parece estável, mas será que é realmente estável? Eu acho que não, hein? Nem toda estabilidade é emocional. Às vezes, ela é apenas funcional. E tudo começa a ruir quando uma figura do passado reaparece. Ana é a personagem da Vanessa Paradis, que é o antigo amor de Julien. E é nesse momento que algo se quebra dentro de Marie. O que Marie sente não é apenas ciúmes, é uma ferida narcisista. A presença de Anaer não ameaça apenas o casamento, ela ameaça a identidade de Marie. Por quê? Porque quando o Julien se separou da Anaere e se mudou para outro lugar, foi a Mari, né, que era amiga dele, que deu o ombro para ele se apoiar, para ele chorar. Então ele passou por um processo de luto, passou por um processo de depressão, de perda, e só depois de algum tempo que ele começou a reparar na Mari, né? Que é a Elodie Boucher, que é a personagem da Elodie Boucher. Então, para quem acha que ela se sentiu insegura sem motivo, na verdade tinha,
porque foi ela que o apoiou, foi ela que se apaixonou por Julien e que o ajudou a sair desse momento ruim, dessa perca que ele sentiu pela ex, a Anaele. Então, quando a Anaele volta à cidade, isso trouxe uma tremenda insegurança na Mari, que começou a se perguntar: eu ainda sou desejável? Eu fui substituída emocionalmente? Eu ainda sou suficiente para o meu marido? Por quê? Por que ela estava com essas perguntas? Porque ela sabia que o Julien foi extremamente apaixonado pela Anaele. Então, ela não sabia que atitude que o marido ia tomar. Então, aí começou a insegurança. E esse tipo de ciúme não nasce do outro, nasce da insegurança interna, né? E quando esse ciúme não é elaborado, ele distorce totalmente a realidade. Mary começa a interpretar gestos neutros como ameaças. Silêncios viram provas e dúvidas viram certezas. E é aqui que entra o ponto crucial. Quando não nos sentimos amados, buscamos validação. E Mary encontra isso em Thomas. Quem é o Thomas? O Thomas era um dos chefes responsáveis pela empresa onde a Mary trabalhava. Então, quando a Anaele voltou e a Mary começou a se sentir insegura, o Thomas começou a instigar essas inseguranças na Mary, né? E aí a Mary começou a pensar que talvez o marido dela estivesse tendo caso com a Anaele. E eu não vou ser hipócrita, eu vou dizer com todas as letras que eu no início também pensava. Porque a Anaele montou um bar, uma cafeteria, né? Talvez, acho que posso chamar de pub. E no dia que a Anaele convidou, né, o casal Julien e a Mary, mas no mesmo dia o Julien foi chamado para ir no hospital ver um aluno que tinha se machucado. Então, isso foi o suficiente para Mary pensar que o marido estava tendo um caso com a Anaele. Bem, mas voltando a Mary e o Thomas. O relacionamento com Thomas não começa por amor, começa por uma necessidade. Mary queria se sentir vista, desejada, importante, amada. E ela, com a presença da outra mulher,
voltando na vida deles, ela estava precisando dessa validação, porque ela estava achando que o casamento deles ia terminar ali, que a Anaëlle iria ficar com o Julien. Ledo engano. O que começa, o que a gente começa a perceber? A dependência emocional. Eles eram dependentes emocionais. Não somente a Mary, mas o Thomas, o Julien. Quando a autoestima depende do olhar do outro, qualquer atenção vira combustível e qualquer rejeição vira devastação. Thomas, aqui, nesse contexto, ele não é apenas um amante. Não, muito pelo contrário. Ele ocupa o lugar de regulador emocional, fonte de validação, mas que, infelizmente, vai passar a controlar a Mary. Sim. Então, ele surgiu no momento em que ela estava carente emocionalmente. Ela não estava acreditando em seu poder pessoal, no seu poder feminino. E estava achando que a Anaëlle ia tomar o seu lugar. Então, ela, e não o Julien, ela começou a ter um caso com o Thomas, que lhe deu um cargo bem melhor, mas que ao mesmo tempo estava vigiando todos os passos que ela dava. Aí tudo bem, então eles começaram a se relacionar, começaram a ter um caso, só que ele, como a Alex, em Atração Fatal, não aceitou essa quebra. Ele não aceitou que ela não queria mais nada com ele. Então, o que isso quer dizer? Que com o tempo, o Thomas revela sua verdadeira dinâmica. Controle, a manipulação, a pressão psicológica. O Thomas ficou tão obcecado por ela que, é claro, começou a pressioná-la de todas as formas. Então, por exemplo, um dia a Mary levou o marido e as 2 filhas no cinema e o Thomas foi atrás, foi conversar com ela lá no cinema, sabendo que o Julien ou as 2 filhas dela poderia aparecer. Então, relações abusivas não começam violentas, muito pelo contrário. Essas relações, elas começam de forma sutis, com atenção excessiva, com intensidade emocional, com uma falsa sensação de finalmente estou sendo vista. Mas isso se transforma em chantagem emocional, invasão de limites, medo. Então, a Mary, né, ela percebe que o ex-diretor perdeu o serviço por causa dela, porque o Thomas o despediu para colocar a Mary no lugar do antigo chefe. E ele começou a ser aquele cara meio que stalker, começou a stalkear
a vida dela em casa, com a família, porque ele não aceitava que ela ficasse com o Julien e não com ele. Resumindo, a Mary sai de um lugar de insegurança para um lugar de aprisionamento. E, enquanto Julien também vive seu próprio conflito, o reencontro com a Anaele ativa algo muito poderoso, que é a idealização do passado. Esse passado que não tem conflitos atuais, não tem rotina, não tem desgaste, ele é perfeito na memória. Mas essa idealização pode ser perigosa. Por quê? Ela faz o presente parecer insuficiente. O Julien fica abalado com a presença na cidade novamente da Naelle, mas não chega a ter um encontro sexual íntimo com ela. Não. Ele fica abalado, ele fica mexido, mas não cai em tentação. O que vemos no filme não é apenas uma traição, é um colapso emocional do casal. Por isso que eu falo, a conversa é extremamente importante em qualquer relacionamento. Esse casal não estava com uma boa comunicação, então as emoções estavam sendo reprimidas, as necessidades não estavam sendo verbalizadas, infelizmente. O que era Julien e Mari? Dois indivíduos que deixaram de se enxergar. O casamento não acaba de repente, ele vai se desfazendo em silêncio. O Julien ele não aceita o divórcio. Para ele, divórcio é inaceitável. Mas a situação chega a um ponto limite quando Thomas se torna uma ameaça real, não só para Mary, mas toda a estrutura da família. O Julien descobre que a Mary teve esse caso com o Thomas e, é claro, fica abaladíssimo. Aí eu pergunto, até onde alguém vai para se sentir amado? O que acontece quando buscamos no outro aquilo que não conseguimos sustentar dentro de nós? Então, você acha que a Mary foi uma vítima? Ou ela teve culpa nesse abalo que teve em seu casamento? O que será que acontece? Eles conseguem dar a volta por cima? Ou o casamento foi arruinado de vez? O que vocês acham que acontece? Bem, o que vocês acham que realmente aconteceu? Quem gostar desse minha forma de explicar os filmes com uma abordagem mais psicológica e quiser se inscrever no canal para não perder
nenhum conteúdo, eu agradeço. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Quiser comentar abaixo o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram ou não, se ela foi a única responsável ou não. Bem, agora essa psicóloga vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!